Olá, bom dia! No vídeo de hoje vamos te mostrar as diferenças entre um passaporte português e um passaporte brasileiro. Quais são os países que tu podes viajar sem necessitar de um passaporte ou aqueles que não necessitas de visto? Por isso, se este assunto te interessa, carimba aí no passaporte e faz aí um mega like. Continua connosco até o final do vídeo. E vamos lá para a intro! Para nos ajudar com este tema e atendendo que nem eu nem a Sara somos especialistas em assuntos de documentos brasileiros, O que é que fizemos? Convidámos aqui o casal do YouTube, o Miradouro, que nos veio ajudar a falar sobre este tema, sobre os passaportes brasileiros. Nuzito e Tchatchá! Oi, pessoal! Apresentem-se, falem um bocadinho do vosso canal. Primeiro, eu acho que chamaram a pessoa errada, né, Nuzito? Por quê? Porque a gente viajou bem menos que Rafita. A gente tem só especialidade em possuir o passaporte, né? Algumas viagenzinhas só. Mas nós somos o Nuno e a Érica, ou Nuzito e Tchetchá, como somos carinhosamente chamados. Nós temos o canal O Miradouro, também aqui no YouTube. E a gente compartilha coisas bacanas de Portugal, viagens, curiosidades, algumas informações. Eles estão a ser muito modestos. Por isso, no final deste vídeo, vai lá espreitar o canal deles e aproveita e subscreve. Sim, eles têm vídeos bem interessantes a falar aqui de Portugal. Por isso, se tu vens para Portugal ou se tu és português e estás aqui, vai espreitar o que é que eles andam a dizer sobre Portugal. Voltando ao nosso assunto do vídeo, que é os passaportes. Dentro dos vários países, dentro dos imensos passaportes que existem, nem todos dão acesso aos mesmos países. Com um passaporte português não tens acesso aos mesmos países que, por exemplo, um passaporte brasileiro ou um espanhol Ou um japonês. É verdade. E é isso que vamos ver hoje. Para vermos como é que os passaportes funcionam, há uma classificação que é feita pela IATA, Associação Internacional de Transportes Aéreos, e que depois é compilada pela Henley Passport Index, que a cada 3 meses atualiza essa informação. Por isso, há países que vão subindo no ranking e há países que vão descendo. E esse índice inclui informações de 199 passaportes e 227 destinos de viagem, incluindo microestados e territórios. Caramba, vocês estão a ver a quantidade de países que nós temos para viajar? Vocês gostavam de viajar para esses países todos? Eu queria Nossa, carimbar com todos. certeza. Temos de ter muito tempo para poder viajar, mas vamos E tentar. alguns euritos, pronto. Ok, por cada país que o teu passaporte permite entrar sem que para isso necessites de um visto, é atribuído um ponto. É assim que a classificação é feita. Por isso, já sabes, quando dizem que o teu passaporte permite entrar em 160, 180 países, quer dizer que é 180 pontos dos 227 possíveis destinos. Nesta classificação estão incluídos todos os destinos que não necessitam de uma aprovação governamental. Antes de partires para a tua viagem, como é o caso dos vistos preenchidos à entrada de um país, não sei se vocês já preencheram alguns, é que é um papelinho que preenche ou dentro do avião ou dentro do barco, exato, ou as autorizações como esta, aquele sistema eletrónico de autorizações de viagem. Foi a mesma que nós pedimos para a entrada nos Estados Unidos. Sim. No caso do Brasil, vocês só têm um país, não é, que tem de preencher a esta. Qual que é? Está na lista. Eu depois ponho na descrição que não está nestes cartõezinhos. Ou seja, eu estou a fazer com que eles não saibam as respostas todas. A gente não estudou, ele é pegadinha, isso a gente chama de pegadinha. Esse tá fora do script. Esse tá fora do script, a gente não sabia. Pronto. Ok, vamos lá então saber como é que é as diferenças que há entre Portugal e Brasil. Será que Portugal consegue entrar em mais países do que o Brasil? Brasil! Portugal é o 5º lugar do ranking dos países que permite mais viajar sem visto, juntamente com a Suíça, Áustria e Holanda. Podemos viajar para 184 países. Sem necessitar de um visto. Não tem problema, o Brasil tá em 18º lugar. Que não está mal, hein? Então, o Brasil, por sua vez, está em 18º lugar, o que, considerando o número de países do mundo, não está ruim, né? Não está. 169 países que ele pode entrar sem Que visto. pode entrar sem visto, porque tem, dependendo da lista que você utilizar, mais de 200 países aí. É. Então, Não, tá bom, 18º tá bom. lugar, tá Tá bom. muito Não está tão bom como Portugal, pronto. Ok. Mas a Érica tem uma vantagem sobre nós, qual é? Gente, sem querer me achar, olha esse passaporte aqui que o Ó. editor tá colocando.
Esse aqui é o passaporte japonês. Ele é o primeiro lugar. Ele é o primeiro lugar no ranking, junto com Singapura. É porque a Tietchan, a Érica, ela tem nacionalidade brasileira e japonesa, porque a mãe dela é japonesa. Só que a gente não achou o passaporte dela, por isso que ela tá mostrando aqui o telemóvel. Não tô mostrando telemóvel, esse aqui é o Você tá passaporte. confiando muito nos poderes. Em último lugar da lista do ranking temos o Afeganistão. Coitado, só pode viajar apenas para 25 países sem necessidade de visto. Mas não tá mal, né? 25 países. Não, Eu coitado. não sei ainda, 20. Não tá, mas aí você tem que Nem ver deve. quais os 25 que Pois, eles podem, né? É que assim, se é Afeganistão, provavelmente os países que eles podem são países que se calhar não estás na tua lista do wishlist. Por não é? exemplo, Paquistão, né? Tem alguma coisa com mão. É, Mas também podemos pôr Azerbaijão. aqui um linkzinho com uma tabela que o Sr. Pedro, que gosta muito de tabelas, criou com a lista dos países que Portugal e Brasil podem viajar sem necessário visto, se não é preciso visto. Então pronto, espera. Eu não vou pôr lista nenhuma desta vez. Eu vou pôr um link do oficial onde tu, a qualquer altura, Ou isso. pões o teu passaporte, podes comparar com outros passaportes e vês o ranking naquele momento. Porque a cada 3 meses a informação é atualizada. O exemplo é que há 3 meses atrás, além de Japão e de Singapura, também tínhamos a Coreia do Sul, que estava em primeiro lugar. E agora baixou para segundo. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, têm vindo a subir posições e a conseguir viajar para mais. Têm estabilidade económica, política na região. E às vezes muda de governo algum país, e aí tem alguma treta de um país com outros. Não, a gente vai começar a exigir visto agora, tá tendo muito problema com imigração, então aí tem essas O exemplo dos mudanças. Estados Unidos e do Reino Unido. Reino Unido por causa do Brexit, Estados Unidos por causa do Mr. Trump, e todas as políticas estrangeiras que eles têm tido têm feito que têm perdido posições nos países que os seus cidadãos possam viajar. A nível da Europa, Brasil, será que pode entrar em todos? O Brasil pode entrar Desculpa em aí, pode todos entrar em os países todos. da Europa sem visto. In your face. É verdade. E nós E temos nós, portugueses, não podemos. país que não podemos entrar, vocês sabiam? Para entrar na Rússia. Rússia temos que ter um visto. Visto. Mas para compensar nós temos que podemos visitar os países das Todos Américas. das Américas, Sim. sem necessitarmos de um visto. Nesta classificação, nós estamos a falar de os vistos que são feitos pedidos governamentais, ou os vistos eletrónicos, ou então, quando não necessita de visto, eles incluem as autorizações ESTA, que é o necessário para entrar nos Estados Unidos, por exemplo, ou então os vistos já chegada. Pronto. E também, assim, vocês precisam de visto para entrar na Rússia, mas em compensação, em alguns países da Europa, nomeadamente do espaço Schengen, vocês não precisam de passaporte. Vocês podem viajar só com o bilhete de identidade. Já a gente tem Cartão passaporte. de cidadão, Não. que isto agora evoluiu e o nome ficou assim mais pomposo. É verdade. Então, cidadão, é verdade. Mas afinal, qual é o problema dos vistos? Não é? Já que estávamos a falar dos vistos para a frente, para trás. Sim, tu estás a dizer, "Então, mas eu tenho passaporte, tenho uma coisa destas, para que é que estão a falar de vistos? Que eu posso viajar na mesma. Sim, com passaporte podes viajar na mesma. A diferença é que se tu tiveres que pedir um visto, principalmente um visto normal que tens de ter autorização governamental, quer dizer que sempre que tu vais viajar, não só vais gastar dinheiro com o pedido do visto, como tens burocracia, tens tratado a viagem com mais tempo e não tens a liberdade de escolha de eu vou viajar. E então, pego no passaporte no dia seguinte e vou viajar, porque para muitos países isso não é possível. Então o facto de andarmos sem passaporte a viajar por alguns países, viajar no espaço Schengen, é algo que dentro da União Europeia, os cidadãos desses países e de mais alguns conseguem fazer. Não precisamos de nada disto, basta o nosso cartão de cidadão, como o Nusito estava a dizer ao bocado. A circulação é livre sem que exista qualquer controle de fronteiras. É muito bom. Por isso, sem visto, já podemos viajar para muitos países e conhecer muita coisa. Dos 28 países que pertencem à União Europeia, 22 assinaram o Tratado de Schengen. Mas dos 6 países que não fazem parte do Schengen, 4 deles têm obrigação legal no futuro de fazerem parte. Bulgária, Croácia, Roménia e Chipre. Sim, restando apenas a Irlanda e o Reino Unido, esses aí conseguiram. Bem, e ainda por cima agora o Reino Unido, com o Brexit, a probabilidade é que... adeus. E depois temos outros países que fazem parte do espaço Schengen, mas não da União Europeia, que são Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e alguns microestados como Mónaco, San Marino e Vaticano. Mas não somos os únicos. Nós na União Europeia que temos a mania que somos especiais, não somos os únicos a podermos viajar sem passaporte, não é? É verdade, mas antes, só dando porque pode ser que tenha alguns brasileiros assistindo, e aí eles vão ficar um pouquinho confusos
com relação ao espaço Schengen, com relação aos brasileiros. Como que funciona? Como o espaço Schengen é um tratado que reúne vários países, é como se tivesse uma fronteira única. Então, no caso dos europeus, eles não precisam de passaporte. No caso de você, eventualmente brasileiro que estiver assistindo, você vai fazer o controle de fronteira apenas uma vez no primeiro estado que você entrar. Então, vamos imaginar que você vai do Brasil até a Alemanha, você vai fazer o seu controle de fronteira, mostrar o seu passaporte. No caso da Alemanha, você não precisa de visto. E aí depois, se você for da Alemanha para Portugal, ou para a Espanha, ou para a França, aí não existe mais controle de fronteira. É como se você estivesse dentro do Brasil fazendo um transporte, por exemplo, de São Paulo para o Rio. Não vai haver um controle de fronteiras. Eles precisam só de um documento de identificação pessoal para viajar, mas eles não vai ter mais carimbo. Você já fez o carimbo uma única vez, e quando você for sair deste mesmo espaço Schengen, de algum desses países, para fora do espaço Schengen, eles vão carimbar a sua saída. Por isso, venham visitar a Europa. Sim, e vocês depois têm um acordo no Brasil com outros países que se chama... Nós temos lá o Mercosul, então os países do Mercosul, mais alguns países associados, da mesma forma, aqui dentro da Europa, os cidadãos da União Europeia, só com bilhete de identidade, não precisam de passaporte, eles podem ir de um país para o outro. Na América do Sul é a mesma coisa. Com RG? A gente chama de RG, o nosso bilhete de identidade, um documento de identificação pessoal. Você consegue, por exemplo, ir para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para Peru, Venezuela, que agora está um bocadinho... Ok. Questões políticas. Aquilo que o Pedro tinha falado, que às vezes as questões mudam, então agora com a crise na Venezuela política, eu não sei como que está exatamente, mas esses países, qual mais? Era Equador, Peru, esses países todos aqui da lista. Sim. Mas é a mesma coisa, você pode simplesmente com um documento de informação... Suriname e Guiana. Ou seja, é que alguns destes países não têm o mesmo poder dentro do acordo que foi feito, porque uns foram os Estados membros fundadores desse acordo, outros têm poder de decisão, mas não têm o mesmo número de votos, acho que é algo assim, pelo menos é o que o Wikipédia disse. Isto tudo para dizer o quê? Tens países, tanto no Brasil, que podes viajar sem precisar de passaporte, tens países como o cidadão português ou da União Europeia que podes viajar sem precisar de passaporte, e depois tens outros todos que andas com passaporte sem necessitar de visto, ou então temos o visto. Nada disso é suficiente para tu ficares em casa. Viaja, que é uma das coisas melhores que há no mundo. Isso que é o mais importante. Sabem o que é que tem melhor de viajar? É que, por exemplo, acabámos de conhecer este casal maravilhoso, viajou para Portugal e... Será que a Sara está a dizer isto só porque está no vídeo? Claro, porque eles nos ofereceram comida e ela estava ótima. Mas só para dizer isso. Comemos uma comida japonesa incrível. Pizza italiana. E é o bom de viajar, que conhecemos pessoas novas culturas, brasileiros, comer comida japonesa, uma coisa que nós pensaríamos a qualquer momento. Com as viagens consegue-se conhecer formas de pensar diferente. A maior parte das vezes corre bem, outras vezes corre assim, pronto. Muito obrigada por nos receberem em vossa casa, por fazerem este vídeo connosco, e também queremos dizer que fizemos um vídeo com eles bastante interessante. Que vamos pôr aqui no fim, na tela final, está o link do canal deles, está o desse vídeo, e depois sigam o resto dos vídeos deles. E queremos aproveitar para mandar um beijinho muito grande ao Filipe Gamer e ao Francisco, que costumam comentar sempre os nossos vídeos e que já mais que uma vez nos pediram para nós mandarmos um beijinho. E nós temos-nos esquecido, desculpem, e vai um beijinho agora desta vez. E uma lambidela. Capitão, anda aqui, mandar lambidelas para o Filipe e ao Francisco. Bem, maltinha, beijinhos, abraços E lambidela. Tchau!